sobre o cérebro, no brain, no gain. Se você não fala inglês, não se preocupe, eu também não. No brain, no gain. É uma brincadeira, né? Nas academias, como se diz em Portugal, no ginásio, onde se faz exercício, academia de exercício, é como uma frase: no pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho. Que inclusive eu acho uma frase horrorosa, que é muito possível, provável e desejável obter ganhos sem dor. Mas enfim, e a frase é famosa: no pain, no gain. E aí a gente faz uma brincadeira com no brain, no gain. Sem cérebro, sem ganho. E como eu falei, é óbvio que é um trocadilho, é uma brincadeira. Uma pessoa sem cérebro não é uma pessoa, é um corpo. A vida está no cérebro. É possível trocar partes do corpo, não é possível trocar o cérebro. Então no brain, no gain aqui quer dizer o seguinte: não é sem cérebro, né? Sem utilizar o cérebro de maneira eficiente, eficaz, sem ganho. Você não vai ter muito ganho na vida. O que nós vamos conversar hoje? Ontem nós falamos um pouco da estrutura cerebral, né? Nós falamos baseados na teoria do cérebro trino de Paul MacLean. Só recapitulando, se alguém não viu ontem. A teoria do cérebro trino diz o seguinte: que nós temos um cérebro primário, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro do sistema simpático, do simpático, responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, respiração, batimento cardíaco, digestão, é o reptiliano. Ele é envolvido pelo cérebro límbico, seria o segundo cérebro, aqui são as emoções, e ele é coberto por um terceiro cérebro, que é o córtex, aqui o locus do pensamento, da dedução, do raciocínio, do julgamento. Então, esses três cérebros formam o nosso encéfalo. Nomes técnicos, tá? Só para a gente entender que cada parte tem uma função. Isso a gente falou ontem, exploramos bastante ontem. A importância do cérebro, presta atenção. O cérebro pesa em média aí uns 1.300 gramas, 1,3 kg por aí. Um pouquinho mais nos homens, um pouquinho menos nas mulheres. Ele tem 2% da massa corporal, do peso do corpo todo. 2%. E ele consome 20% do oxigênio. Então quando você respira errado, você respira porque está morrendo, você está se matando mesmo. Quando você respira curtinho, o que acontece? Vai pouco oxigênio para os seus pulmões. Tendo pouco oxigênio nos seus pulmões, vai pouco oxigênio para o seu sangue. Tendo pouco oxigênio no seu sangue, vai pouco oxigênio para o seu cérebro. Tendo pouco oxigênio no seu cérebro, ele não trabalha direito. Ele fica sufocado, ele está morrendo. Respira, gente, é grátis. Eu nasci e vivi em São Paulo a vida toda. Lá a gente é estressado, a gente é apressado, a gente respira curtinho. O pulmão tem 3 terços, terço superior, terço medial e terço inferior. Você respira curto, você enche só o primeiro terço, sequer flexiona o diafragma, não enche, não vai oxigênio. Tanto é que, se você fizer exercício de respiração, respirar profundamente várias vezes seguidas, você fica meio tontinho, porque vai oxigênio no seu cérebro, ele acende igual uma árvore de Natal. Uau, oxigênio, vida, yes! E dá bagulho louco, você fica doidão na cabeça. Mas como a gente respira morrendo, o cérebro não tem combustível, tá? Então é isso. Então o cérebro é a parte mais importante do corpo humano. Sem o cérebro não existe vida, não tem como. E o objetivo dessas lives é ensinar para você, primeiro, como o seu cérebro funciona, e depois, como é que você usa ele a seu favor. Você entendendo como ele funciona, você pode usar a seu favor. Isso é meio óbvio, né? Quando você conhece... Eu estou gravando, não, isso é ao vivo. Eu estou falando aqui de um celular, de um telefone esperto, de um smartphone. Quando eu compro, eu confesso que eu sou igual a você que está olhando para mim. Eu não olho o manual. A gente não olha manual. A gente vai meio no... eu sei como que é mais ou menos, e aperta um botãozinho aqui, aperta um negocinho ali, e muita coisa a gente vai descobrindo aos poucos. Se a gente lesse o manual, a gente tirava muito mais proveito do celular do que tiramos. A mesma coisa é o cérebro. A diferença é que o celular tem manual, a gente não lê porque não quer. O cérebro não tem. Ou você estuda ou aprende com quem estudou. Entendendo como ele funciona, você vai utilizar a seu favor. Hoje à tarde, agora são 19 horas e 8 minutos, 2 horas, 1h30 atrás, 2 horas atrás. Eu estava com meu amigo que está me visitando, nós fomos para um lugar aqui no litoral e
passamos por uma aventura, um tanto quanto perigosa. Eu corri um certo risco ali. Chamamos de espigão, né? São várias, do litoral para dentro do mar. São construções de pedra e um pouquinho de... Enfim, dá pra gente andar de boas, né? Para dentro do mar. E tem uma bem antiga aqui que chama Ponte dos Ingleses, e ela está deteriorada, ela está abandonada, falta um pedaço, enfim, ela está fechada. Acabei de ver que está programada uma reforma para início de 2021. Eu e o Phil fomos lá, eu e o amigo fomos lá. E subimos, e sabe assim, equilíbrio, você tem que equilibrar numa pilastra de um palmo? Um palmo assim, ó, para andar uns 5 metros sobre um palmo. Porque tá desmontando. Aí você anda 5 metrinhos, tem um pedaço um pouquinho maior para parar, depois mais assim, e vai tábua aí, pedaço de coisa caindo. E lá no meio, os meus 3 cérebros começaram a conversar comigo. O meu cérebro reptiliano, o que ele fez? Ele disparou meu coração, sangue. Minha respiração aumentou. E eu tenho certeza que eu estava com o zóio de burca, que eu estava com o zoião assim, ó. Pra que ele faz isso? Para eu ficar alerta, o cérebro alerta, para eu olhar bem onde eu estou pisando, e se eu for cair, para eu ver onde é que eu vou cair. O meu segundo cérebro, o cérebro emocional, o límbico, gritava: sai daí, desgraçado! Sai daí, ô animal! Eu estou desenvolvendo há milhões de anos para chegar aqui no século XXI, nesse cabeção privilegiado, para você subir numa porcaria de uma ponte que está caindo a troco de quê? Sai daí, desgraça! Falava o meu cérebro límbico. E o meu neocórtex, a parte mais nova, raciocinando. E eu olhava para aquilo e dizia: tem um palmo de largura. O meu pé tem 10 centímetros. Quer dizer, meu pé cabe bem tranquilinho no meio dessa coisa, para eu colocar um outro pé na... Dá para fazer, dá de boa. E o perigo é na primeira parte, porque se eu cair, é uma altura de uns 5 metros, sei lá. Mas se cair são pedras. Então se cair você vai machucar legal. Depois, se você cair, é areia. E depois, se você cair, é mar. Então, na primeira parte, eu ficava raciocinando e dizendo para mim mesmo: bom, o pé é estreito, tem uma razoável área para eu caminhar aqui, os braços abertos para fazer equilíbrio, um vento danado na beira-mar. E eu fui. Quando cheguei na metade, eu parei, olhei. E bom, agora estou na metade. Se eu voltar, é a mesma coisa que eu ir até o final, porque ir até a metade e voltar é a mesma coisa que ir até o final. E o pior já passou. Agora se eu cair, eu vou cair na água. Aí fui. Perigoso. Tava de chinelo, de havaianas. Podia ter furado o pé, podia ter pisado, escorregar, enfim. Não aconteceu nada. Ei, mamãe, estou vivo. Não aconteceu nada. Poderia ter acontecido. E eu fiz de propósito. Eu me desafiei. Eu falei: eu quero entender. Quero entender não. Eu entendo teoricamente. Eu já li bastante, fiz curso e tal. Eu quero vivenciar isso. Não são muitas oportunidades que eu tenho de vivenciar perigo deliberado. Porque eu quero. Vou passar esse perigo aqui porque eu quero. E ali, os meus 3 cérebros entraram em ação e eu fiquei conversando com eles. E me observando. Então é assim que funciona. Aí, o meu objetivo como professor, meu objetivo como trainer internacional em programação neurolinguística. Bem, se eu estudo programação neurolinguística, eu tenho um objetivo muito claro, que é alta performance, que é mais com menos. Mais o quê? Mais resultado positivo. Com menos o quê? Com menos esforços. Se você tem que fazer mais esforço para ter mais resultado, você não está trabalhando de uma maneira muito inteligente. É mais ou menos assim, a pessoa ganha por hora, ela ganha R$10 por hora. Ela trabalha 10 horas por dia, ela ganha R$100 por dia. Se ela quiser ganhar R$120 por dia, o que ela tem que fazer? Ela tem que trabalhar 12 horas. Ela tem que trabalhar mais para ter mais resultado. Não é muito inteligente isso. Então a ideia aqui é a seguinte: o que a gente ensina nos nossos cursos? A programação neurolinguística, ela surgiu da engenharia reversa. Richard Bandler, principalmente, John Grinder e outros desenvolvedores, observavam pessoas de sucesso e se perguntavam como elas fazem o que elas fazem. Engenharia reversa, eu já falei, é você pegar uma coisa que já existe, qualquer coisa que já exista, você pega algo que já existe e começa a ver como é que isso foi feito e desmonta. Aí primeiro solta os parafusos no meio, vão ficar 2 lâminas separadas, depois tira os cabinhos, depois, tem um negócio cuidado aqui, vai ver
o material, como foi feito, o corte, a lâmina, etc, etc, etc. Aí você aprendeu a fazer tesoura. Então, a PNL estudou pessoas de sucesso na área da terapia. Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls. Como é que eles tinham tanto sucesso no que eles faziam? Pegaram o final, que eles também não sabiam. Perguntaram para eles, não sei. E aí, Richard Bandler e Grinder passaram a assisti-los e prestar atenção e anotar e falar, vocês fazem isso aqui. O Dr. Milton Erickson disse isso, falou, eles não mapearam tudo que eu faço, seria impossível. Mas eles explicaram o que eu faço de uma maneira que eu mesmo não saberia. Então, Erickson fazia coisas que ele não saberia explicar o que ele fazia. E a PNL, através de Bandler e Grinder, soube explicar o que eles faziam. Então, o que a gente faz? O que eu trouxe para a minha vida? O que eu faço nos meus cursos e passo para os meus alunos? Você precisa começar pelo final. A gente está entendendo como é que o cérebro funciona com um objetivo. A PNL é objetivo puro, ela é muito pragmática. A pergunta do penelista é para quê? Para quê? Então, eu vou estudar o cérebro, eu vou entender os processos mentais, eu vou entender as estratégias, eu vou entender como é que eu nutro o meu cérebro. Para quê? Para ter mais resultado. Aí, mais resultado onde? Então, a gente tem que começar do final. Primeiro, a gente precisa determinar o nosso objetivo. O que é que a gente quer? Eu quero pesar X quilos, eu quero faturar X R$1.000 por mês, eu quero morar em tal lugar, eu quero trabalhar em determinada área, eu quero escrever um livro em tal X tempo, eu quero encontrar uma pessoa interessante para ter um relacionamento, eventualmente casar, eu quero visitar tantas cidades ou países num espaço de tempo X. Isso é objetivo. E aí começa de novo o nosso cérebrozinho aqui, ó. Nós temos umas coisas dentro da nossa cabeça. Não, na nossa cabeça fisicamente, a gente tem neurônio, a gente tem sangue, a gente tem colesterol, a gente tem glicose, a gente tem oxigênio, a gente tem neurotransmissor. Não estou falando disso, estou falando psicologicamente. Neurologicamente a gente tem essas coisas aí que eu falei. O cérebro é dividido em lobos, chama lobos, né? São lobos, tem o lobo frontal, temporal, parietal, septal. Cada lobo tem uma função, não é disso que eu estou falando. Não vou falar de neuroanatomia, não. Quer saber mais? Tem um curso meu gratuito, está no YouTube, gratuito, chama Origem das Doenças Psicológicas. youtube.com/Rogério Castilho, tem lá 4 horas de aula grátis sobre o cérebro. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que tem dentro psicologicamente. Então, você quer ver uma coisa? Não precisa escrever, tá? Não precisa escrever aqui. Responde para você mesmo aí, você que está assistindo em algum lugar do mundo. Responde para você. O que você gostaria de fazer ou obter na vida e ainda não fez ou não obteve? Responde para você aí. O que você gostaria de fazer ou obter que você ainda não fez ou não obteve? Responde aí. Alguém pode ter dito a casa própria, conhecer a Europa, aprender inglês, sei lá, por aí, né? Um monte de coisa. Agora uma segunda pergunta. Por que você não conseguiu ou obteve isso ainda? Responda-se. Por que você ainda não conseguiu ou não obteve esse objetivo ainda? Eu não sei qual é o seu objetivo, tá? Eu não sei. Mas eu sei por que você ainda não o atingiu. Qual é o objetivo? Conhecer o mundo, falar outro idioma, emagrecer 20 quilos, ganhar R$1 milhão por ano, por mês, por dia, por semana, por hora. Conhecer o Silvio Santos, comprar uma Ferrari, dar um beijo na boca da Gisele Bündchen. Eu não sei o que você deseja, mas eu sei por que você ainda não chegou lá. Porque está dentro da sua cabeça. Chama-se crença. E nesse caso específico chama-se crença limitante. Existem 2 tipos de crença. A fortalecedora. Sabe qual é a crença fortalecedora? Aquela que diz assim, ó, eu posso, deixa comigo, eu vou. Eu nasci para isso, eu sou abençoado, eu sou filho escolhido do Senhor Jesus. Sei lá de quem? Romário fala isso. Tem uma entrevista famosa dele na boca do estádio, lá fez um monte de gol, ganhou um campeonato, sei lá. E ele disse assim, quando eu nasci, papai do céu apontou e disse, esse é o cara. Isto é uma puta de uma crença fortalecedora. Esse cara acredita que Deus escolheu ele
para ser vencedor. Ninguém vence um cara desse, tá? Essa é a crença boa. A outra é a limitante. É a não dá, não consigo, não posso, não é para mim. Existe a crença de possibilidade. Não, isso que eu desejo é impossível. Cara, é impossível eu conseguir não sei o que lá. Tem a crença de merecimento. Ah, mas pô, não fiz nada pra conseguir isso aí. Imagina, eu não mereço. Tem a crença de capacidade. Eu não consigo, velho. Eu não consigo, eu sou incapaz de fazer isso aí. Todos nós temos essas coisinhas dentro da nossa cabeça. Com um detalhe importante. Elas são inconscientes, não é que a gente pensa sobre isso. Então não é assim, ó, qual é o seu objetivo? Sei lá, meu objetivo é conhecer 200 países. Segunda pergunta, por que é que você não conheceu ainda? Aí vem uma crença, que é assim, ó, eu não tenho dinheiro, ou não tenho tempo, ou hoje em dia, não é possível viajar por conta do pandemônio, mas normalmente, ou eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro, é um desses dois, né? Ou não tenho companhia, aí começa as desculpas, não tenho companhia, imagina, viajar 200 países sozinho, ou, eu não falo inglês, eu não falo os outros idiomas, são desculpas, tá? São justificativas para a nossa inação. As estruturas do nosso sistema límbico, nosso cérebro 2, elas buscam a homeostase. Ei, Castilho, para de falar difícil, estou entendendo porra nenhuma, então vamos lá. As estruturas do nosso cérebro segundo, das emoções, busca o equilíbrio. Então, quando o cérebro 1, o 3, né, na verdade, o 3, pensa, eu gostaria de fazer tal coisa, a 2 pergunta assim, envolve sofrimento isso aí? Envolve. Então deixa pra lá. Esquece essa bobagem. Querer ganhar R$1 milhão, vão te assaltar. Quanto você vai pagar de imposto de renda? Aquele cunhado, né? Cunhado, se fosse bom não começava, né? Abrindo a geladeira da gente. Vai pedir emprestado. Você vai ser sequestrado, você vai andar na rua com medo. Então, cria tanto medo que é melhor nem pensar mais em ganhar R$1 milhão, como se R$1 milhão fosse dinheiro, né? Com o tempo que R$1 milhão era dinheiro. E isso vale para os outros desejos também. Então, eu não sei, porque você não escreveu e não precisa, qual é o seu objetivo não atingido até hoje, mas eu sei por que você não atingiu. Porque você acredita que 1, não merece, ou 2, não consegue, ou 3, é impossível, que não é possível. E o seu cérebro está aí para te proteger. Ele existe para te proteger. Então ele fala, não faz isso. Quando eu estava lá andando hoje lá em cima do negócio perigoso, ele ficava dizendo, não faz isso. Dava aquela tremedeirinha, dava aquela sudorese. Hiperidrose chama. Hiper, muito, hidrose, água. Muita água, na mão, nas axilas. Hiperidrose, dizendo volta. Por quê? Porque eu estava me pondo em perigo. E ele... Nosso cérebro, meu, seu, da sua avó e do seu vizinho do terceiro andar, todos nós, tem uma programação. Viver para sempre. E toda vez que algo se interpõe a esse projeto, perigo, medo, ele entra, alerta, fala, para, volta, não vai para lá não, vai dar merda. Não, volta. Quando você cria um plano, um sonho, um desejo, e o cérebro interpreta que você pode sofrer no caminho, ele fala, para, não, deixa pra lá. Bobagem, esquece isso. Imagina, quem é você? Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Que horas são? 22? Ai, que bom, tá bem ótimo. Estão entendendo? Então, não se penitencie por ter crenças limitantes. Elas existem para te proteger, tá? Pensa aí, quando você era pré-adolescente, nem adolescente ainda, criança, seu interesse, você menino, seu interesse era menino. Você queria amizade com menino para jogar bola, para pular muro. Você menina, queria amizade com menina. Pra boneca, não sei o que, conversa de menina. Quando começa a adolescência, aí a gente começa a despertar o interesse pelo outro lado. Na maioria das vezes, né? Tá ficando um negócio diferente hoje em dia. Então meninos começam a olhar meninas e vice-versa. Ok? Aí... Quando é criança não tem um troço chamado córtex pré-frontal. Não tem. Pai, mãe, para de pedir para os seus filhos ter juízo. Eles não têm, não tá pronto o cabeção. O seu filho pega um celular teu e joga dentro da privada. Você pega aqui e fala, moleque, você não tem juízo. Se ele tivesse, ele diria, não, eu tenho 6 anos. Eu vou ter juízo daqui 20 anos. Não tem juízo. Não tem.
Então a criança ela não tem juízo e ao mesmo tempo ela não tem uma coisa chamada zona de censura. A criança fala, né? A criança fala. Chega uma visita na sua casa assim, ó. Vou chegar na sua casa agora, peraí, ó. Ui. Alguém fala, chegou o tio aqui, ó. Visita, o tio chegou. Aí o tio fala assim, oi, tudo bom? A criança fala, nossa, é orelhudo! Na cara, assim, ó. A criança não tem censura. Ela fala, pá, na cara. Quando entra na pré-adolescência, especificamente na adolescência, a zona de censura faz assim, ó. Oi! Isso não se fala. Isso não se mostra, isso não se pergunta, isso não se faz. E aí começam as nossas crenças limitantes. Eu, menininho, de 13, 14 anos, pré-adolescência, tal, começo a olhar a menininha. Se eu tivesse 10, eu ia lá e conversava com a menina. Vamos brincar? Se ela falasse não, eu falo, tá bom, embora. Com 13, 14, eu vou falar pra ela, vamos, qualquer coisa, ela fala não. Eu não sei lidar com essa rejeição, não. Eu tô em construção. O adolescente tem hormônios correndo pela orelha, o cérebro não está pronto. Então aí começam as nossas crenças. Se eu for lá e ela me rejeitar, ele, né? Só botar aí uma menina ou um menino do outro lado. Se eu for lá e ela me rejeitar, e normalmente o adolescente anda em bando, né? Então eu tenho aqui um bando de menino, ali tem um bando de menina, eu estou interessado naquela menina, mas nunca que eu vou lá falar, oi, quero conversar com... Mas nunca, porque se ela fala não e me rejeita, eu vou ser ridicularizado pelos dois grupos, o dela e o meu. Então eu começo a acreditar que eu não mereço, que eu não consigo, que não é possível. Se eu for pobre, pior ainda, porque eu chego para meus pais e falo, eu quero uma bicicleta, não tem dinheiro. Hoje em dia bicicleta não, hoje em dia é videogame, celular, não tem dinheiro, ou seja, eu começo a acreditar que as coisas não são possíveis. O nosso cérebrozinho é uma máquina de aprender. Por que eu estou falando com você aqui em português e você está entendendo o que eu estou falando? Porque nós aprendemos isso muito rápido. A gente aprendeu a falar português muito rápido. E aí a gente aprende que eu não devo falar com as pessoas sobre o risco de eu ser rejeitado e ridicularizado. Eu não devo pedir as coisas para os meus pais, o mundo, para uma criança, para um adolescente, são os pais, você pede para os pais. Aí os pais negam. Você aprende o que é que o mundo vai te negar. Então o cérebro aprende muito rápido. Eu coloco a mão numa superfície, levo o choque, eu não preciso colocar de novo. Eu já aprendi que ali não é lugar de pôr a mão. Eu chego numa menino, e recebo uma rejeição, eu aprendo que não se deve falar com o sexo oposto. Eu peço um presente para os meus pais, eles negam, porque não importa. Eu aprendo que eu não devo esperar nada do universo. E aí eu aprendi rapidamente, eu levo isso para a vida, e eu passo a ter uma vida de limitação, uma vida de sofrimento, uma vida de querência. E é para isso que eu estou fazendo essas lives. Ontem foi a primeira, vai até sexta-feira, avisa as pessoas. Estou de segunda a sexta, essa semana aqui, às 19 horas. Para ensinar para você como é que o seu cérebro funciona, para ensinar para você estabelecer objetivos, para ensinar para você a entender os processos e passos para você atingir os seus objetivos e depois você conseguir uma melhor estratégia para persuasão, persuadir melhor as pessoas. Você entende como elas funcionam, você vai conversar com elas de uma maneira mais direta no sentido de objetiva. Você vai conversar ao contrário, de uma maneira muito mais sinuosa, verbalmente falando, mas com um objetivo específico de direto ao ponto. Então, qual a importância de você manter o seu cérebro ativo? Toda a importância, mais ou menos como você ganhar uma Ferrari e colocar gasolina batizada, gasolina misturada com não sei o que. Vai estragar, o carro é excelente. Se o combustível for ruim, ele vai ter baixo desempenho. O seu cérebro, ele não é uma Ferrari, ele é muito mais do que isso. Porque o cérebro criou uma Ferrari, a Ferrari não criou nenhum cérebro. O cérebro é espetacularmente maravilhoso. Se você o abastecer de combustível ruim, ele vai ter baixo desempenho. E quais são os combustíveis do cérebro? Pensa aí, usa ele aí, pensa qual é o combustível do cérebro. E aí, qual é o combustível do cérebro? Glicose, falou a Chiminska bem passada. Quem não entendeu a piada interna. A Mari falou glicose, tem mais um. São dois. Não. É físico mesmo, é químico. Um é glicose. Falei já, comecei a live falando. Oxigênio. Glicose e oxigênio. O oxigênio é grátis. Tá aqui, ó. É só mandar pra dentro. E glicose você arruma onde? Não é no doce, pelo amor de Jeová. Não é
Açúcar. Açúcar não é glicose, açúcar é carboidrato. Açúcar refinado, carboidrato. Por favor, tá? Você vai obter glicose de alta qualidade com uma alimentação equilibrada. Então o que é que você precisa? Você precisa comer direito, beber água, né? Tá dentro da alimentação, e respirar. Pronto, você colocou combustível de qualidade no seu cérebro. Agora você precisa aprender a pensar. Você já aprendeu, você já utilizou o melhor combustível. Você colocou nessa Ferrari gasolina aditivada, que é glicose e oxigênio. Maravilha. Agora você tem que aprender a dirigir. Porque imagina, der uma Ferrari, que é um carro maravilhoso, para alguém que não sabe dirigir, vai estragar o carro. Vai estragar o carro. Rafa, por favor, daqui a pouquinho pergunta de novo. Sua pergunta é muito boa, mas eu não queria sair da linha de raciocínio agora, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, tá? Então, ó, você usa oxigênio e glicose nas doses adequadas. É o combustível. Agora você precisa aprender a dirigir a Ferrari. Você precisa aprender a pensar. Essa é para anotar, hein? Quem estiver anotando aí, essa é para anotar. Pensar é diferente de ter pensamentos. Desculpe. Pensar é muito diferente de ter pensamentos. Pensar é uma atividade ativa, ter pensamentos é uma atividade passiva. Nós temos em torno de 70 mil pensamentos por dia. Nós não pensamos em 70 mil coisas por dia. É impossível. Então, pensamentos são como nuvens. Vem um e passa aqui, ó. Vem outro. Vem outro. São 70 mil nuvens. Quais ficam? Então você anotou, espero que você tenha anotado essa frase, que eu gosto muito dela. Ter pensamentos é muito diferente. Pensar é muito diferente de ter pensamentos. Dentre esses 70 mil que passam, quais ficam? Anota essa outra frase aí que é legal. Pensamentos são nutridos por atenção. O cérebro é nutrido por glicose e oxigênio. Pensamento é nutrido por atenção. O pensamento que você der atenção vai ficar. Então assim, ó. Tô aqui de boas, aí vem assim, ó. Eu preciso preparar para a live de hoje. Tá? Inclusive, eu vou citar não sei o que e tal. Vou até conferir no livro lá, tal, não sei o que lá. Gente, eu não lembro se eu desliguei o gás e tal. Preciso não sei o que, não sei o que lá. É um monte de pensamento. Qual vai ficar? Vamos começar de novo. Daqui a pouco tem a live, eu preciso me arrumar aqui, me preparar. Ontem teve problema, mas infelizmente não tenho o que fazer, porque live é celular é Wi-Fi, não dá nem para colocar. Ficou aqui, não entrou outro. Por quê? Porque eu dei atenção. Então, na sequência de tudo que a gente está falando, você cuidando do hardware, da máquina, respirando, comendo direito, dormindo, é preciso dormir, tem gente que passa a noite aí vendo porcaria. Tem que dormir, ó, a natureza está dormindo, você tem que dormir também. Você cuida do hardware, agora você precisa criar bons softwares, bons pensamentos. Pensar tem uma estrutura, uma estratégia. Ter pensamento você não precisa fazer nada. Senta na cadeira e fica olhando, você vai ter um monte de pensamento. E a maioria deles, que é natural, tá bom? A natureza, por preservação, nos ensinou a pensar negativamente. Vai dar merda, isso tá errado, isso der ruim, não sei o que lá. Para evitar da gente se dar mal. Como a gente quer viver para sempre, a tendência é pensar negativamente. Isso é pessimismo? Não. Isso é uma estratégia para viver mais. Então você pensa em montar um negócio e já vence, mas se der errado eu perder meu dinheiro. Você pensa em pedir aumento pro seu chefe, fala, e se ele ficar bravo e mandar embora. Você pensa em convidar a pessoa que você está afim para sair, e se ela me rejeitar. Então, esse pensamento de vai dar merda é para você não fazer. Para que você não fazer? Para não sofrer. Já nem vai, porque se dá errado, você não indo, você não corre nenhum risco de sofrer. Aparentemente, né? Porque pensa, você é interessado numa pessoa, do seu convívio, do seu trabalho, da sua vizinhança, da sua faculdade, etc. Mas você não se aproxima porque, eu não vou fazer nada, eu vou me aproximar para evitar a rejeição. Então você não vai sofrer de rejeição, mas você vai sofrer de um monte de outra coisa. Frustração, de arrependimento, eventualmente, etc, etc, etc. Então, você aprendendo a pensar, você precisa, como já foi dito no início, começar do final. Pensar o quê? Você começa pelo que é que eu quero. Qual o meu objetivo? E aí, tem algumas estratégias. Você
Você precisa enganar você mesmo. Como é isso? Vou explicar em detalhes. Beba água. Como é enganar você mesmo? É assim, ó. Eu quero visitar a Europa. Nunca fui e quero visitar a Europa. Quando você deseja alguma coisa e verbaliza alguma coisa, o que é que vem em seguida? Vem uma justificativa. Mas eu não tenho dinheiro, eu não falo inglês, eu não conheço ninguém lá, eu não saberia nem por onde começar, eu não tenho visto de turista. Vem um monte de... Pra que isso? Pra você desistir. Pra quê? Pra você não sofrer. Agora esse ano de 2021, agora eu vou aprender inglês. Agora eu vou estudar direitinho e vou aprender inglês. Aí vai chegando 21, você começa a empurrar, então, mas deixar para fevereiro, porque janeiro é tudo fechado, tudo parado, fevereiro é carnaval, eu vou deixar, março é meu aniversário, deixa para abrir a Páscoa, deixa para maio tem feriado, junho é férias, para julho, e vai embora de novo. Essas justificativas são uma estratégia do cérebro segundo para você não sofrer, não se frustrar. Sofrer você faz, né? Só para de sofrer quem mora no cemitério. Então você precisa enganar você. Como é isso? É estabelecer o objetivo e imediatamente dizer para você mesmo: é apenas uma ideia. Então aqui, ó. Meu sonho é de alguém aí, né? É conhecer a Europa. Vai vir. Aí você diz para você: mas não, é só uma ideia, só estou sonhando só. Meio que empurra esse pensamento do é caro, eu não falo os outros idiomas, eu não tenho nenhum contato lá, eu não sei nada. Empurra, deixa ele aqui, ó. E fica assim, ó. Cara, como se, deixa eu ver, acho que se eu fosse eu iria primeiro, deixa eu ver, primeiro, eu ia para Portugal primeiro, que é mais fácil, né? Falo português, eu ia para Portugal, dali do ladinho eu iria para Espanha ali do lado, depois dali eu ia para, pega o mapa, vai olhar e tal, e empurra, vai vir de novo. Deixa ele aqui. Isso é enganar você, entendeu? Esse pensamento, entre aspas, negativo, ele é muito útil, ele já te salvou de tanta coisa. O problema é que ele não tem um filtro de isso é legal ou isso não é. Eu estava hoje aí numa aventura que eu podia ter me machucado, o meu cérebro límbico gritando para eu parar, ele estava ali totalmente para me preservar. Não faz isso, sai daí, volta, para me preservar. Mas ao mesmo tempo, o meu amigo que estava comigo, ele é solteiro. Ao mesmo tempo, a gente veio conversando, aconteceu exatamente a mesma coisa com ele. Aí ao mesmo tempo que ele vê uma moça que interessa para ele, falou: interessante, acho que eu vou falar com ela ali. O cérebro límpico grita do mesmo jeito. Não vai não. Ela pode rejeitar aqui, ela pode dar um escândalo, gritar, falar que você está atacando. Não. Do mesmo jeito, num evento de perigo real, a gente andando em cima dos negócios, que podia cair e quebrar as pernas, ou no evento imaginário, estou olhando ele, né? Está ali olhando uma moça, se interessou, o límbico vai gritar igual. Essa é a hora de enganar. De olhar e falar: interessante aquela criatura ali, acho que eu vou falar um oi para ela. Vai vir não, empurra. Só imaginando, se eu fosse, eu ia falar oi. Não, oi, eu ia falar ei. Deixa eu ver o que eu ia falar. E fica aqui, ó, imaginando. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Então é preciso duas coisas. É preciso que o motor esteja bem abastecido, preciso que você tenha glicose e oxigênio no seu cérebro. E depois é preciso que você saiba o passo a passo de como pensar. Usar as suas próprias estratégias a seu favor. Elas estão aí, mas elas são desreguladas. Se você parar e lembrar, os seus pais te ensinaram a não falar com estranhos. Por quê? Porque você tinha 5 anos, 6 anos, 7. Não fale com estranhos. Hoje você tem 30, 40, assim, como é que você não vai falar com estranho? Você vai virar o quê? Uma ostra? Você tem que falar com estranhos. A vida é falar com estranhos. Você vai no supermercado, você, por favor, onde está, não sei o quê. É um estranho aquela pessoa. Você está no avião, você tem um estranho do seu lado. Alguns ensinamentos dos nossos pais, ninguém está vendo, né? A maioria deles não serve para nada. Serve quando você tem 5, 6, 7, 8 anos. Não serve para nada quando você tem 20, 30, 40. Ao contrário, te atrapalha. O problema é que o que nossos pais falaram tem um peso, uma autoridade que passou direto pelo nosso córtex pré-frontal, inclusive porque a gente não tinha. Entrou lá no límbico, foi lá no reptiliano, virou uma verdade, virou assim, ó. Isso aqui eu me mantém vivo.
E aí você não tem consciência disso. E você deixa de andar na vida, você deixa de falar com as pessoas, você deixa de se expressar, você deixa de sonhar. Porque lá dentro está dizendo assim, ó, você vai se fuder, não faz isso não, você vai se fuder. E você acredita que vai, aí você para. Então a ideia dessas lives é essa, é você entender como você funciona. Ao entender isso, você obviamente entende como o outro funciona, porque o outro é igualzinho você. E isso aumenta o seu poder de persuasão. O que é persuasão? O que é persuasão? Persuasão é uma arte. Persuasão é a arte de mostrar para o outro que a sua ideia é interessante para ele. Manipulação é outra coisa. Manipulação é fazer o outro fazer o que você quer. Isso é manipular. Persuadir é mostrar para ele os benefícios que ele terá com a sua ideia, com a sua estratégia. Entendeu? Então isso aqui é uma série de lives, no fundo, são lives para persuasão. Você entender o cérebro, você entender o seu comportamento, você entender como é que você funciona, depois entender como é que o outro funciona e desenvolver habilidades para persuadir com mais eficiência e eficácia. Belezinha? Então vamos lá, vamos abrir para perguntas. Tinha umas perguntas bacanas aí, eu vi lá para cima, é hora de perguntar agora. Eu não vou voltar porque, infelizmente, tem muito comentário. Eu não vou achar as perguntas. Então, quem já tinha perguntado, pergunta de novo. Quem não perguntou, começa agora, que eu estou disponível para responder. Vamos lá. Castilho, entrei agora, fuso horário. Nakamura Júnior. Sam, ontem peguei sobre modelagem, já foi respondido? Não. Tá no Japão mesmo, Naka? Você tá no Japão, são 8 da manhã, né? Estive 2 vezes no Japão, país lindo, adoro o Japão, gosto muito. Você mora onde, Naka? Comenta aí pra mim onde é que você mora. Foi falado sobre, não respondi a sua pergunta, mas foi falado sobre modelagem. O nascimento da programação neurolinguística é modelagem. Modelagem em PNL é ter alguém como modelo, e a PNL teve 3 pessoas como modelo. Fritz Perls, criador da Gestalt terapia, Virginia Satir, a mãe da terapia familiar das constelações, Milton Erickson, pai da hipnose moderna. Gifu, quem não conheço o Gifu, que região fica? Nagoya. Milor Fernandes, um escritor jornalista brasileiro, já falecido. Ele dizia assim: se você não tem nenhuma dúvida, é porque está muito mal informado. Professor, boa noite. Fala sobre o Flow, por gentileza. Tem um livro ali, Flow e Psicologia Positiva. Esse é o canto que eu estou com fone. Será que eu vou derrubar tudo? O livro aqui, cadê? O livro Flow e Psicologia... Opa, cadê? Tá aqui o microfone. O livro Flow... Aparece invertido, é óbvio, né? Flow e Psicologia Positiva, do meu amigo Helder Kamei. Flow e Psicologia Positiva. Recomendo. O Flow é um estado de êxtase. Flow é um orgasmo espiritual. Todos nós já entramos em flow, só que a gente nem sabia o que era. É quando você está numa atividade ou fazendo algo muito prazeroso que você não vê o tempo passar, você não cansa, você não... Alguém fala, você já está há 3 horas. Já? Puxa vida. Então, existem técnicas para você atingir o estado de flow e com isso ter muito mais desempenho. É maravilhoso. O flow é muito bom. Metas neurologicamente corretas. Isso é... Tá, vamos lá. Metas neurologicamente corretas. O que é isso? Então, um objetivo é onde você quer chegar. Metas são, eu considero, os passos que você tem para chegar lá. Então é bem legal você fazer isso. Você cria um objetivão e depois quebra ele em metas ou etapas. Porque ele grandão, às vezes, assusta. Fala, putz, não dou conta disso tudo. Mas se for devagarinho, você consegue. Se alguém te convidar para correr uma maratona e falar para você, ó, são 42 km mais 300 e tantos metros. Bora. Você fala, não consigo. Se alguém falar para você, vamos correr 1 km, você fala, 1 km acho que dá. Então vamos correr 1 km 42 vezes. Se você dividir a maratona em quilômetros, é 1 km. 1 km eu nunca corri. Corre 500 metros. 500 metros eu aguento. Depois você correu 500, você cobre mais 500. Entendeu? Então, neurologicamente correta é você estabelecer o seu objetivo e as suas metas em congruência com os seus valores, crenças e valores. Você aprende no curso PNL, né? Você não deve criar coisas que seja contrário ao que você mesmo acredita. Aí você vai ter um tilt, aí vai ter crença limitante mesmo, vai falar, não, isso é bobagem, deixa eu falar. O Eduardo está perguntando o que é reimprint. Imprint é... Konrad Lorenz, com K, Konrad Lorenz foi um psicólogo que criou o termo imprint. O Konrad Lorenz descobriu que os patos, quando nascem, eles seguem qualquer coisa que se mexa. E essa coisa vira a mãe. Qualquer coisa que se mexe vira a mãe de pato. Procura no Google, no YouTube, você vai ver, é interessante. O Konrad Lorenz no lago.
na beira do lago, os ovos eclodem, saem os patos, ele sai andando, os patinhos tudo atrás dele. Ele entra na água, aquela fila de pato atrás dele. Que foi a primeira coisa que os patos viram, foi o Konrad Lorenz se movendo. Então, ficou impresso, imprintado neles que aquilo era mãe. Então nós temos vários imprints, várias coisas foram printadas em nós, desde a nossa nascença. E a maioria delas não serve para nada. Então a gente precisa reimprintar, a gente precisa imprintar coisas novas. Existe um livro, deixa eu ver se eu estou vendo aí fácil aqui, é o método reimprint, deixa eu ver se ele está aqui. Não está aqui. Tá com a minha marida. Não está aqui. Cameron Leslie Bandler. São estratégias para você reprintar, criar imprints novos. Boa noite, sou atleta de vôlei de praia, Ked Magata. Que dica você dá para uma mudança de pensamento no momento que estou em quadra? Quando erro, os pensamentos negativos atrapalham o meu desempenho. Não atrapalham não, criança. Se você usar a seu favor, quando você erra, o seu pensamento negativo pode ser muito útil. Ele pode ser o seu coach e auto-coach. Errou. O que você fala na hora? Você fala, putz, eu fui com a mão mole. É vôlei, né? De praia. Bati muito forte. Explorei o bloqueio e a defensora é muito mais alta que eu. Você pode pegar esse pensamento negativo como um coach, dizendo para você o que você não deve repetir. Se você simplesmente jogar fora essa autocrítica, fiz errado, você pode cometer o mesmo equívoco, o mesmo erro, né? Ter o mesmo resultado ruim. A PNL não trabalha com erro. Então, que dica você dá para entrar na quadra? Eu dou a dica de você, cada vez que você acertar, cada vez que você tiver êxito, você vibrar muito, você criar uma âncora. Você fez curso, não fez, né? Você não fez curso comigo. Você fazer um gesto qualquer, um grito qualquer, alguma coisa que marque aquilo, e você vai, cada ponto, cada defesa, e aí você vai se convencendo que você é muito foda. E você é muito foda, Kedman. Michael Jordan perdeu 500 mil, sei lá, ele fala no livro dele quantas mil cestas ele perdeu. Ele fala quantas vezes ele errou a última bola e o time perdeu por conta dele. Ele diz, por conta de todas essas falhas que eu me tornei o maior do mundo. Porque falhar faz parte, ninguém acerta todas. Mas se você colocar o holofote em você, cada vez que você faz uma jogada errada, você vai achar que você é muito ruim. Você faz exatamente o contrário, colocar o holofote em você, cada jogada, eu sou foda, eu sou demais, bate nos peitos assim, eu sou foda. A hora que bateu e a adversária pegou, explorou o bloqueio e ela, você dá palma pra ela, fala, você é foda, hein, quero ver pegar a próxima. A próxima sempre dá cavadinha, dá uma jogadinha de lá. Enfim, você entendeu, vou ensinar você a jogar vôlei, né, eu vou ensinar você a jogar vôlei, vergonha minha. Gás carbônico, aqui ó, Rafael, gás carbônico faz mal pro cérebro? Ele pode ser muito útil em situações específicas, o Rafa. Uma pessoa, por exemplo, tendo um ataque de pânico. Uma coisa muito boa para se fazer no ataque de pânico é respirar dentro de um saquinho de papel. Enfia a cara lá dentro, vai ter que ser nariz e boca. E respira lá dentro. O que vai acontecer? Vai entrar oxigênio, chega uma hora que não tem mais oxigênio dentro do paquete, que já foi, só tem gás carbônico. Aí respira gás carbônico. Vai, abre aspas, carbonizar o cérebro. Carbonizar no sentido de gás carbônico, não pegar fogo. E aí o ataque de pânico, a gente falou ontem na live de ontem, o ataque de pânico, a pessoa, então ela está respirando, tem oxigênio demais no cérebro, ele está muito aceso, não sabe o que fazer direito, ele aí a hora que carboniza, ele não tem um saquinho, não tem? Faz concha com a mão assim, ó, concha com a mão, enfia a cara aqui, tem que tampar nariz e boca, ó. Respira dentro da mão. Vai respirar gás carbônico. Se fizer isso muito tempo, desmaia, porque o cérebro precisa de oxigênio. Não vai oxigênio, ele minimiza o consumo, desliga tudo e apaga. A ideia não é desmaiar. A ideia é minimizar a atividade cerebral. Então a pergunta específica é, gás carbônico faz mal para o cérebro? A resposta é, depende. Ele é útil no ataque de pânico. Se você respirar gás carbônico, você morre. Porque o cérebro precisa de oxigênio, não gás carbônico. Se você respirar um pouquinho de gás carbônico, é ótimo para entendeu? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Deixa eu ver se tem pergunta nova aqui. Eu fui lá atrás. Bota máscara, ótima dica. Não sei qual foi a dica, obrigado. Jacilda chegou agora. Fale um pouco sobre a função da amígdala, please. Meditação em cérebro. Qual o melhor alimento para o cérebro? Tá bom. Você tá demais? Então vamos lá. Chiminska, o melhor alimento para o cérebro: glicose, oxigênio,
Sono. O sono é... Ó, a gente fica sem beber água, a gente fica sem comer. Não deve, né? Mas a gente consegue. Aí não consegue ficar sem dormir. Aí eu fico... Você tá se matando, você é um suicida. Quem fica sem dormir é suicida, tá? A hora que a gente dorme, computador, você aperta, tem um negócio lá, chama scan, faz um scan disk, ele fica limpando os corrígios, fazendo um scan. O sono faz um scan do cérebro. O sono tira toxinas. O sono reorganiza. O que é o sonho? O sonho é organização inconsciente dos aprendizados do dia. A gente aprende o dia todo, aprende o tempo todo. E aprende aquele monte de coisa e fica tudo bagunçado aqui. Aí à noite o cérebro organiza aquilo como aprendizado, em forma de sonho. Se você não dorme, você não sonha. Se você não sonha, você não organiza. Então ele tem essas duas funções. A função psicológica de organizar o aprendizado e a função fisiológica de fazer um scan, de jogar as toxinas fora. Ele joga para células K, células killer, para matar os lixos que tem. A gente tem lixo de poluição, a gente tem lixo químico, que a gente bebe álcool, come comida industrializada, poluição eletromagnética. Agora eu estou aqui a um palmo de um telefone esperto, estou sendo bombardeado de eletromagnetismo. Isso faz mal, é preciso limpar. E é a hora que o cérebro faz isso durante o sono. Então sono, fique sem comer, fique sem beber água, dá até dó em mim falar. Então não vou nem falar. Fique sem comer, mas não fique sem dormir. Não fique sem dormir. Meditação e cérebro. Tem 2 livros aqui sobre meditação e cérebro. Não vou pegar mais, livro mesmo, mas tem 2 livros, meditação e cérebro. Meditar, existe a meditação tradicional, que ela não é um mantra. Existe meditação ativa. Dentro da meditação ativa existem atividades. Tem terapia do riso, tem musicoterapia, tem contemplação, tem biodança, tem um monte de coisa. Meditar é focar em uma coisa só. A gente vive num mundo que disputa a nossa atenção. E aí o cérebro fica doidão. E ele precisa de descanso. Se você for à academia todos os dias, ao invés de ficar grandão fortão, você vai ter uma lesão por excesso de esforço. Pode ter lesão de esforço repetitivo. Se você não desliga o cérebro de vez em quando, ele pode ter uma lesão também. As lesões do cérebro chamam-se Parkinson, Alzheimer, demência, AVC, que é derrame, né? Não é legal. Então, meditar é muito bom. Meditar, auto-hipnose, que é o que eu ensino, que eu pratico, mas você precisa desligar o cérebro para ele dar uma relaxada. Função da amígdala, falamos bastante ontem da amígdala. Amígdalas são 2 na região, né, estrutura límbica do cérebro, segundo cérebro. São 2 amêndoazinhas que são locos da emoção. Também tem o fórnix, também tem o giro do cíngulo, tem outras áreas do sistema límbico que trabalham a emoção, mas as principais são as 2 amígdalas. O cérebro são 2 hemisférios iguais, unidos pelo corpo caloso, tem uma amígdala em cada lado, cada hemisfério tem uma amígdala. E elas modulam as nossas emoções. Cheguei à última dica, obrigado, bota máscara, eu faço com os pranayamas, muito bom, isso, muito bom. Elaine de Tome, queridona, beijo pra você, boa noite, bem-vinda. Mais alguma pergunta, dúvida, curiosidade, gente? Então, nós começamos ontem explicando o cérebro em mais detalhe do que hoje, as estruturas, as partes e tal. Hoje nós tivemos uma revisãozinha sobre o cérebro e explicamos como a gente pensa, como deveríamos pensar, né? Boa noite, Verino. E amanhã a gente vai dar sequência, ainda tem amanhã, quarta, quinta e sexta, ainda temos, é isso, hoje é terça, né? Quarta, ainda tem mais 3 noites de lives No Brain No Game. Eu quero ajudar você a tirar o maior proveito da sua mina de ouro. You have a gold mine between your ears. Você tem uma mina de ouro entre as suas orelhas. O problema é que a gente não é ensinado a garimpar essa mina de ouro. Pinheiro, Vanessa, como é abordado a constelação familiar? Não faço a menor ideia, Pinheiro e nem Vanessa, não faço a menor ideia. Não conheço. A Lisandra, que está aqui, comentou abaixo de você aqui, ó, ela faz. Tenho grandes amigas, em geral mulheres que trabalham com constelação. A criação é de Bert Hellinger, um alemão, um homem, né? Bert Hellinger. Mas eu conheço muito mais mulheres que praticam. Eu tenho conhecimento mínimo, não me atrevo a falar sobre constelação, tá bom? Pergunte efetivamente para quem domina o assunto. Lembre-se então, ó,
quarta, quinta e sexta, 19 horas, tem mais No Brain No Gain. Em verdade, no fato em si, essa série de 5 lives são para você aumentar o seu poder de persuasão, tá? Nosso objetivo aqui é, nessa primeira parte, ontem e hoje, entender os mecanismos e a partir de amanhã colocar isso em andamento. Melhorar a sua conversa com você mesmo, chama-se inteligência intrapessoal, para o objetivo maior meu, que é melhorar a sua inteligência interpessoal, você lidar melhor com o outro. E nós somos seres sociais, nem o homem é uma ilha. O náufrago, lá o personagem do Tom Hanks, quando ele ficou na ilha, viu que estava sozinho, ele arrumou uma Wilson, uma bola para discutir, teve até DR. A gente precisa interagir, a nossa vida é interagir. Rede social é interação, gente. Tudo bem que é uma interação enviesada, a gente só quer aplauso, né? Você já experimentou comentar, divergindo, discordando de um post? Nossa Senhora! O Facebook é meu, eu não pedi sua opinião. Nego quer interação, mas desde que seja a favor. Porque eu já falei sobre isso, as pessoas querem dopamina. Rede social produz dopamina. Você ganhou joinha, dopamina. Comentário, dopamina. Ah, acho que você está errado. Cadê a dopamina? Não veio. Você não... Eu chamo de carro sem gasolina. Então as interações nas redes, eu chamo de antissociais. Nas redes antissociais são interações enviesadas. As pessoas, nós queremos na rede social aplauso, não queremos interação, discutir. Na vida, você não vai ganhar só aplauso. Então você precisa aprender como interagir com as pessoas de uma maneira que elas aceitem melhor as suas ideias. Na rede social, o que você faz? Você bloqueia, você apaga o comentário, você deixa de seguir. Como é que você faz na vida? Quando alguém discorda de você, quando alguém não aceita a sua ideia, quando alguém não quer comprar o seu produto, a sua ideia, o seu serviço ou o seu talento. O que você faz? Você deleta a pessoa? Você bloqueia na vida? Então a ideia aqui é você aprender como é que funcionamos para aumentar os seus resultados nas relações interpessoais. Mas para isso você precisa desenvolver a sua inteligência intrapessoal. Quando você entende como é que você funciona e aumenta o seu desempenho, você está mais apto para persuadir melhor o outro. Afirmações positivas, Igor, são muito úteis. Isso é secular. Nós somos seres condicionados, condicionantes. Então, quando eu começo a repetir coisas positivas, acaba virando verdade para mim. Émile Coué é um francês que cunhou uma frase que foi famosa há séculos, está aí, que é: a cada dia, de todas as maneiras, estou cada vez melhor e melhor. Essa frase salvou um monte de soldado na guerra, na Primeira Guerra. Porque os caras não tinham... Ó, Primeira Guerra nós estamos falando de 1914 e 1918. Primeira Guerra Mundial. Imagina como era a tecnologia, como era... Tudo era zoado. E os caras ficavam perdidos lá nas trincheiras e tomavam tiro e não morria, porque a munição não era tão poderosa, então eles sofriam mais. Tomar um tiro e morrer, acabou sendo sofrimento, né? Ao tomar um tiro e ficar lá agonizando e tal, ia pro hospital do exército, não tinha morfina, enfim. E os que sobreviviam e voltavam tudo zoado. Porque guerra é um negócio horroroso, né? Você tem que matar um outro ser humano. Você não tem um adversário, você tem um inimigo, você tem que matar. E aí essa frase foi ensinada para os soldados e eles conseguiram um maior equilíbrio emocional, repetindo a cada dia, de todas as maneiras, estou cada vez melhor e melhor. Émile Coué. Coué, neguinho, Coué. Então as afirmações positivas são muito úteis, são seculares. Eu estou falando início do século passado, retrasado, né? 1914. Já é século XX. 14, 18, Primeira Guerra Mundial. Mas se você ir para trás e pegar livros seculares, milenares, tem afirmações. Na Bíblia tem, no Bhagavad Gita tem, na Torá tem, enfim, nos livros sagrados tem. Afirmações positivas são muito úteis, sim. Então, muito obrigado. Eu estou cheio de dopamina aqui, pela interação, pelas perguntas, pela participação. E eu espero que vocês também estejam se sentindo bem, tenhamos trocado boas químicas neuronais nessa horinha que passamos. Valéria, querida, muito boa noite. Nessa horinha que passamos juntos. Amanhã, estamos juntos de novo. Muito obrigado pela companhia. Aquele abraço. Hasta!